Deus abençoe os amados ouvintes, irmãos amados de toda a nossa querência, como diz o gaúcho, todo o nosso Brasil, de todo o mundo. Temos irmãos maravilhosos em todas as partes deste planeta. Cristãos, temos uma noiva unida com o Senhor Jesus Cristo nesse exato momento. Então eu cumprimento, te saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria deixar aqui um pouco da minha experiência com essa mensagem, com essa terceira etapa. Eu que fui um jovem que vim de denominações, passei por grupos da mensagem do profeta Irmão Brana e agora estou aqui, casado com o Senhor Jesus Cristo através dessa mensagem da abertura da palavra do 7º selo, onde me foi revelado a vinda de Jesus Cristo para dentro de mim, através da palavra de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim, amados irmãos: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis, e ao resplendor que te nasceu. Glória a Deus. O Filho de Deus nasceu dentro de nós novamente através da sua palavra. O profeta Irmão Brana diz que depois que os selos foram abertos, que a Bíblia se tornou um novo livro, que a mensagem se tornou uma nova mensagem, agora ungida e revelada, que nós tomamos o espírito do mensageiro. Aí as pessoas perguntam, mas o espírito do mensageiro, nós não temos que ter o Espírito Santo? Mas qual era o espírito do mensageiro? O espírito do mensageiro era o Espírito Santo, amém? Então nós temos o Espírito Santo hoje, e vivendo na plenitude dentro de nós. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, vamos ver aqui no versículo 3, diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando a pessoa não crê na palavra, o que pecado é incredulidade. Vem um espírito de erro enviado da parte do próprio Deus, o espírito de mentira. O diabo, o Deus desse século, acaba cegando o entendimento do incrédulo para que ele, diz assim, para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você já viu a mensagem pregada por Irmão Brana, as imagens de Cristo? Quem é essas imagens de Cristo? Somos nós, eu, você, os pastores, todos aqueles que creem em toda a palavra de Deus revelada. Nós somos a manifestação da palavra nesse último dia. Olha, porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós não, Paulo está dizendo a mesma coisa, nós não estamos pregando a nós mesmos, falando que nós somos Deus ou somos Jesus. Não, irmãos. Ele diz mais aqui, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos seus servos por amor a Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Trono de misericórdia 318. O profeta diz que o seu trono, irmão, não é bonito, não é uma coisa assim superficial. Ele diz, o trono está no coração da noiva, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus estava no seu universo, Deus está na natureza, Deus estava em seu Filho, Deus estava na sua palavra, agora a plenitude da palavra está nos seus filhos, na noiva,
no seu povo. Amém? A glória de Deus. Se você quiser ter conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você precisa agora ter um encontro com um membro da noiva. Aí então você poderá ter misericórdia, graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Diz mais, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, se Cristo está em nós, é claro que os sinais da vida de Jesus Cristo estarão na noiva manifestados também. Mas agora, como isso acontecerá se ele não vir? Ele teve que vir. Mas Jesus já voltou? Jesus já voltou? E eu te faço uma pergunta. Será que Jesus já saiu daqui da terra? Quando ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos? Então, às vezes a linguagem metafórica ou uma linguagem simbólica, né, irmãos, não faz com que muitos nossos amigos e irmãos, com todo respeito, tropecem. E quando você tropeça, na primeira interpretação, no primeiro entendimento, quando você não crê, você segue tropeçando, e aí você tem base na mensagem e na Bíblia para seguir defendendo a sua tese. Sem revelação. Cegou, vai embora. Até o fim vai tropeçar. Mas é claro que Cristo desceu. Claro. Ele está aqui agora. Se Cristo não desce, irmãos, não tem cristão na terra. Então não tem noiva na terra. Como vai ter noiva na terra? Então nós somos a noiva na terra. Quem é a noiva na terra tem o noivo. Quando o noivo estava na terra, ele tinha a noiva. Agora a noiva tem o noivo. Então, para ser noiva de Jesus Cristo, tem que reconhecer, aceitar e se entregar a isto, irmãos. Nós temos a Bíblia, que essa glória é a glória de Deus prometida por toda a palavra, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, em João, eu não quero demorar muito aqui com os irmãos sobre esse pequeno pensamento que eu quero deixar aqui, capítulo 17, Jesus disse, para que todos sejam um, versículo 21, como tu, ó Pai, ó está em mim e eu em ti, que também seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus está deixando bem claro que a glória do Pai estava nele, ele recebeu essa glória do Pai, que é a plenitude da divindade morando em carne humana, e que essa glória, essa plenitude viria sobre o homem. Então nós nos tornaríamos um com Deus e estaríamos em perfeição. Seríamos uma super raça aqui. Realmente a imagem dele, à medida que nós iríamos nos aproximando dele, nos tornaríamos a sua própria imagem aqui na terra. E o apóstolo Paulo prega isso em 2 Coríntios capítulo 4. Nós lemos a recém mesmo que esse tesouro está em vasos de barro. De repente você está olhando, mas o barro é mole, barro é frágil. Está ali para que a excelência não seja de nós, do poder, mas de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então vamos ver aqui um parágrafo 133, pregado pelo profeta Mombrana. Qual é a atração sobre a montanha? Meu Deus, é essa a glória, irmãos. Essa é a atração sobre a montanha. O profeta começa dizendo assim, irmãos. Ele, e a voz disse,
não a espada de um rei, mas a espada de um rei, a palavra do Senhor. Disse: não temas. É simplesmente a terceira puxada, é a vindicação de seu ministério. A vindicação do ministério da noiva é a terceira puxada. É exatamente essa etapa da mensagem que nós estamos vivendo agora, que vindica a noiva. O profeta vai dizendo aqui: e alguém me chamou, aquele que havia me criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor, aquela que havia tirado. Eu tive que ir a Unston por causa de seu filho, pois ele estava na lista dos sentenciados à morte e ia morrer em poucos dias. E ele me encontrou ali e me abraçou e disse: pense, o próprio homem que eu critiquei veio salvar meu filho único. Olha, irmãos, o profeta podia salvar. Por que será? Porque uma pessoa testemunhando isso. A sociedade humanística me deu o que eles chamam de Oscar, ou seja lá o que querem chamar isso, por salvar uma vida. A noiva pode salvar, porque na noiva há misericórdia, porque a noiva está revestida da palavra, mas a palavra separa, a palavra condena, a palavra derrama graça, cura, liberta e salva. O que a palavra fez com os fariseus, com os religiosos do dia? A palavra deixou bem claro quem eles eram, de que raça eles eram, de que tipo de espírito que eles tinham. Por sua ira, por suas indignações, por seus questionamentos. Deus nunca se agradou disso, amados irmãos. De questionamento, de apontar o dedo, de tentar ver erros na moral da pessoa. Não. Olhe para a palavra. Olhe somente para a palavra de Deus. Amém? Às vezes as pessoas comentam assim: ah, mas é uma nuvenzinha. É uma nuvenzinha, né? O sinal ali do Filho do Homem. O sinal, a vindicação apenas, né, irmãos? Aquele sinal que teve ali é uma nuvenzinha, mas vamos ver se é uma nuvenzinha mesmo, que o profeta diz aqui. Ele fala no parágrafo 140 dessa mensagem, a qual é a atração sobre a montanha. Leia lá: voltar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós, nos 7 selos. Então, irmãos, se o 7º selo não foi revelado, você deve reconhecer que o profeta vai ter que voltar à terra para revelar. Porque Deus disse para ele que os 7 selos seriam revelados. Os 7 selos, né, irmãos? Os 7 mistérios que Deus ia abrir. Então, está aberto o 7º selo também. Diz mais: lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha, começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas. Descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros, de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia lá, de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus. Ali está Jesus, parágrafo 142. Como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora, e haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? O profeta pergunta. Eu te pergunto, o que é tudo isto? Você pode me dizer? Você pode pegar meu telefone? Você pode entrar em contato comigo através desse canal e me responder o que era tudo aquilo? Você crê no profeta? Crê na voz de Malaquias, no 7º mensageiro? Pois ele está dizendo, era Jesus. O 7º selo é Jesus, irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado em toda a Bíblia. É Cristo. Cristo em vós,
a esperança da glória. Mas aí você diz, não, mas eu tenho Jesus aqui na minha congregação também. Os evangélicos falam a mesma coisa, que eles têm Jesus. Agora, irmãos, não é para quem quer e nem para quem corre. É Deus que predestina se colocar através da sua palavra, entrar para dentro da sua noiva. Então muitos repetem, muitos têm por fachada, muitos têm para dizer que creem também, mas no fundo, não creem e nem pregam sobre isto. Olha só, eu fui ao oeste sobre aquela montanha, mesma montanha passando lá em cima. Disse, atira uma pedra para cima. Assim diz o Senhor, verá a glória. O Senhor verá a glória de Deus. Esta é a glória de Deus, irmãos, para esse dia. Essa é a glória do Pai vivendo em carne humana. Esse é o plano completo da redenção. Esse é o plano completo, é Deus e o homem se tornando um novamente na terra. Que, glória a Deus, nessa brecha, nesse entremeio antes do arrebatamento, antes de encontrar o seu corpo literal, ele pôde descer através do corpo, palavra, e habitar em nossos corações. Essa é a mensagem da hora. E a mesma voz está dizendo, de Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, venha comer o alimento sólido, puro, alimento de águia. Saia do leitinho, saia das coxas do seu pastor e creia nessa mensagem. Venha, irmãos, com todo o respeito, venha receber e comer da carne do Filho do Homem, diretamente do anjo forte aqui. Olha só, irmãos, diz mais aqui, ó. Olha. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos ver isso. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma. Haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. 3 mensageiros. O profeta diz que Deus tira um punhado de pó e forma ali Gabriel. Tira outro punhado de pó, forma ali Miguel. Eram 3, está faltando 1. Quem será agora? Havia 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, de repente você não está sabendo, um é Gabriel, outro é Miguel. Você crê? Amém. Glória a Deus. Um é Gabriel, outro Miguel. Mas um deles, o qual era o próprio Deus. O próprio Deus. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Parágrafo 154. 154 da mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Olhe lá. Você ama a palavra? Olhe lá. Olha. E um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem, revelou a si mesmo numa forma humana e realizou milagre, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Ué, o profeta não diz? Hoje se cumpriu essa escritura, como foi nos dias de Sodoma e nos dias de Gomorra. Não existia? Quem eram esses 2 anjos? Não é um Oral Roberts e outro Billy Graham? E quem era Elohim, Deus manifestado em carne? Quem será nesse dia? Nesse dia. Você pode me responder e me ajudar com isso? Porque o profeta disse que era Deus manifestado em carne, o Filho do Homem. Amém? Então, eu deixo aqui essa meditação. Deus te acrescente luz. E Ele está acrescentando luz sobre luz, palavra sobre palavra. Que eu possa te ajudar e aprender contigo também. Porque é assim que é o corpo da noiva de Jesus Cristo. Nós somos todos iguais. Que Deus te abençoe. Um shalom do Senhor Jesus Cristo para a tua vida, para o teu coração. Até uma próxima vez, querendo o Senhor Jesus Cristo.